que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor. Bom dia, queridos radiovintes. É com muito prazer que nós estamos no ar mais uma vez. E como ouvimos, o apresentador é Hernani Pinto de Souza mesmo. Estamos no ar há algum tempo para a nossa alegria, para a satisfação pessoal, mas também para levar uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra no meio de tantas coisas que estão acontecendo, não é? No meio assim, que país você quer para o futuro? Que país você quer? Ou que país você não quer para o futuro, né? Eu falo assim, eu não quero mudar de país, não, eu quero esse país mesmo. Agora, eu acho que o que está errado são os homens que estão nesse país, não é verdade? Os homens é que precisam de mudar, não é o país que precisa. O país está muito bem, né? Olha só, tem poucos países no mundo, né? Parece que é o terceiro país em área, né? Em território. Primeiro parece que é a Rússia, depois vem os Estados Unidos e depois vem o Brasil. Olha que privilégio que nós temos, né? Florestas, quem tem florestas como nós temos? Rios, quem tem rios como nós temos? Quem tem um litoral, não é? De milhares de quilômetros como nós temos também? Realmente é um privilégio nós temos um país chamado Brasil, por causa da madeira, né? Por causa do pau chamado Brasil. Um bom dia para vocês. Eu fico feliz quando eu sei que você está trabalhando, por exemplo, num restaurante, né? Está ouvindo o ponto de encontro. Você está, às vezes, no seu táxi, né? Está ouvindo o ponto de encontro. Você está em casa também, né? Lavando, passando, né? Cozinhando, né? Ouvindo o ponto de encontro. E às vezes você está até em rodas de amigos também, né? Por que não, né? Tomando a sua cervejinha, né? Tomando, sei lá, o seu vinhozinho, né? E o vinho dá alegria, você sabia? O vinho é uma coisa interessante. Agora, o vinho zomba às vezes da gente, né? Se você excede, ele tira a sua censura, né? Aí você... E diz mais também Salomão, né? Que quem é vencido pelo vinho não é sábio. Não é? Se você é um sábio, não se deixe vencer pelo vinho. Vence o vinho, não é verdade? Mas você também está em alguns lugares e ouve também pontos de encontro. Quem sabe até no presídio, né? Você está ouvindo pontos de encontro. Então eu louvo a Deus por esse canal de comunicação, não é? Oral, não é verdade? E graças a Deus porque ainda não estamos sendo vistos ao vivo pela televisão. Mas eu tive um prazer grande de ouvir que lá de Mato Grosso do Sul, lá do Pantanal, não é? Tem o Jocildo Jardim. Essa brincadeira aí, ó. Jocildo Jardim. Não sei como é que está o seu jardim aí, Jocildo, não é? Porque está tão longe de nós, né? Mas ele vê com um grupo de pessoas o programa Ponto de Encontro. Ele vê pela internet. Você pode explicar para mim como é que vê pela internet, Betinho? Ele vê pela internet. Ele é Google, da Rádio Itaperuna? Isso, é só você entrar no YouTube, né, do nosso programa. É Rádio Escola Bíblica Dominical, programa Ponto de Encontro. Você procura lá no YouTube, que vai ter todos os vídeos lá semanalmente. Mas ele está vendo ao vivo. Ah, ele está vendo ao vivo? É. Oh, rapaz, então é pelo Facebook. É, Facebook. Isso, é só entrar no Facebook que você vai estar vendo. E pelo Facebook como é que seria? É Rádio Escola, espaço Bíblica Dominical. E Rádio Itaperuna. Isso, Rádio Itaperuna. Rádio Itaperuna 96.9. Isso. Ok. Falou, Betinho, está falado. Então, Jocildo, o nosso abraço carinhoso, caloroso, para você e para todos vocês também. É tão bom, né? Eu fico pensando assim, gente, que luta o apóstolo Paulo teve para que nós ouvíssemos o Evangelho hoje. Que lutas esse homem teve. Ele chegou no final da vida dele dizendo, Paulo, o decrépito, né? o velho, mas mesmo assim, né? Mesmo cansado, mesmo cheio de idade, né? Ele pegava o seu navio,
pegava o seu camelo, pegava o seu jumento, ia atrás, levando a palavra de Deus, né? Semeando esta palavra de Deus, essa palavra que é maravilhosa. E eu quero mandar um alô, né, para todos os ouvintes, não só aqui da Pedra, né, do centro da cidade, mas para todo o município de Itaperuna, também as cidades adjacentes, circunvizinhas, ali para Muriaé, não é? Alô, Muriaé. Ali para Laje também, do Muriaé, né? Ali para Retiro também, não é? Sempre tem pessoas ouvindo o Ponto de Encontro, não é? E até lá para Espera Feliz, né? Espera Feliz também, lá para Alegre e tantas outras cidades que tem, onde tem chegado o Ponto de Encontro, né? Eu fico muito feliz e honrado também com isso, né? E graças a Deus, porque quem semeia pouco, ele colhe pouco, né? E quem semeia muito, colhe muito, não é? E olha só olha quem está ouvindo ponto de Encontro. O Danielson. Alô, Danielson. Que prazer saber que você também, que é ali da casa de oração do aeroporto, não é? Está ouvindo Ponto de Encontro, né? Você, a sua família, Marcela, Miguelzinho, né? Graças a Deus. Eu quero mandar um alô para todos os que são membros, aqueles que têm frequentado, os que não frequentam também a casa de oração, né? O nosso abraço muito cordial, muito afetivo mesmo. Hoje pela manhã, às 8 horas da manhã, nós temos ali na casa de oração Escola Bíblica Dominical, né? 8 horas da manhã. Não sei se é muito cedo, né? Mas o sol raia às 6 horas da manhã, né? Quando estão sol. Então, e é interessante, os passarinhos, né? Das 6 horas assim, eles começam a cantar, bem te vi, então, um já começa, bem te vi, o outro responde, bem te vi. E quando os dois se encontram, né, os dois falam, te vi, te vi, te vi, de alegria, de satisfação, não é? Então, quando realmente raia o dia, é um prazer a gente saber que algo de novo pode acontecer para nós, né? E quero mandar um alô também, né, para aqueles que realmente ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos falando esta manhã sobre Abigail. Você sabe o que é Abigail? Abigail quer dizer pai de júbilo, pai de alegria, pai de felicidade. Esta mulher pegou uns jumentos e montou num e foi levar para Davi algumas coisas. Ela ficou sabendo do que Davi tinha feito para ela e para a sua família, né? E o seu marido não quis dar nada em troca. E Abigail foi então e encontrou-se com Davi. Quando se encontrou com Davi, sabe o que Abigail fez? Ela se ajoelhou diante de Davi. Ela se ajoelhou. E interessante porque o nome Davi significa amado. Amado. E eu pergunto, quem é o seu amado? Você sabe? O meu amado chama-se Jesus Cristo. Lembra quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista? Não é? Quando ele foi batizado e saiu da água, o Espírito Santo veio sobre ele, sobre uma forma de pomba, e uma voz se ouviu dizendo, este é o meu filho amado. É o Davi, é o meu filho amado. E é interessante porque Abigail, lá está em 1 Samuel capítulo 25, Abigail se prostrou diante de Davi, né? E falou com Davi muitas coisas mesmo, né? E depois Davi acabou se casando com essa Abigail, né? E eu estava dizendo lá que hoje nós somos noivas do amado, que é Jesus Cristo. E um dia nós vamos casar com o Senhor Jesus nos ares. E será que você já está preparando a sua roupa para se casar? Porque a noiva é assim, né? O noivo, né, também é assim. E interessante, como se gasta, né? No noivado para casamento, como se gasta, né? E eu fico pensando assim, será que nós temos gasto alguma coisa para nos encontrarmos com o nosso amado? A palavra de Deus fala que aquele que vem, ele virá e ele também não tardará. Olha só. E o encontro, né, do noivo com a noiva, que é a igreja,
Olha, não é igreja batista não, hein? E nem metodista, nem Assembleia de Deus. É a igreja daqueles que foram remidos, daqueles que foram lavados, preciosos sangue do Senhor Jesus Cristo. Você é um remido? Eu não quero saber se você é batista, se você é metodista. Eu quero saber que você é um servo do Senhor, que você tem o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala assim, que se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não é dele. Simplesmente você não é dele, você não é filho dele. E é tão maravilhoso, né? Quando alguém prega, quando você ouve, quando você crê, aí acontece uma coisa maravilhosa com você. Sabe qual é a coisa? Você fica sendo selado, que nem uma carta, né? Você sela a carta, agora você pode ser enviado. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. E sabe até quando? Até o dia do seu resgate. Ai, que bom, né? Aí a pessoa fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, se você não blasfemar contra o Espírito Santo, se você não é negar o Espírito Santo que você tem, quer dizer, uma vez salvo, você vai ser salvo para sempre mesmo. Entende? O Espírito Santo não sai de você porque você pecou. Se você está pecando, você é um crente que está pecando, você está pecando com o Espírito Santo em você. Agora, você pensa que o Espírito Santo vai sair de você para você ir para o motel? Aí depois você sai do motel e entra em você. Isso não acontece não, entende? Agora, a Bíblia fala que toda injustiça que você faz é pecado, toda. Agora, há pecados que são para morrer. Então tem muito crente morrendo aí de graça, quer dizer, sem necessidade. O ímpio pode fazer o que ele quiser, você sabia? Porque o compromisso de Deus é com os servos dele. E os servos dele têm que ter compromisso também com Deus, tá? Então, um bom dia para você. Hoje são 20 de maio, né? 20 de maio, agora são 11 horas e 12 minutos, né? Meu amigo, eu queria ouvir aquele anúncio dos aniversariantes. Você pode botar para mim, Luiz? Os aniversariantes? Parabéns, parabéns, parabéns para você. Você está vendo? Eu estou fazendo um programa. Deus está fazendo comigo o programa hoje. Eu não estou vendo o Celso, não sei o que eu com o Celso. Não sei se agora o céu é dele, né, Celso? Né? O Lino, o pastor Lino também não está aqui, né? Ontem eu vi o Lino numa passeata, né? Você precisa de ajuda, você precisa de socorro, né? Ele estava, né? E o Wilson também não está aqui, e os meninos também não estão aqui, não é? Mas estamos fazendo o programa e graças a Deus o Senhor está conosco. Eu quero dizer assim, pastor Valdir do Carmo, como esse homem é valoroso. A palavra de Deus fala assim, honrai a homens como este. E de uma família humilde, né? Como a família do Valdir, o seu querido pai Manuel do Carmo, a Senira do Carmo, né? Família humilde, cresceu, né? Fez teologia, hoje é pastor, né? da igreja cristã evangélica lá na SEAB, uma boa igreja, tem trabalho em Facebook, né? Na internet, e é uma pessoa realmente de destaque, realmente, né? No meio do povo de Deus. E o Valdir do Carmo, no dia 15, hoje é dia 20, né? No dia 15 ele completou mais um aniversário. E eu quero parabenizá-lo. Valdir, parabéns, Deus te abençoe, Deus te multiplique os dias aqui na face da terra, né? E você continue servindo ao Senhor com alegria e se apresentando diante do Senhor também com ações de graças, um cântico também. Você, Mário José, seu filho Vitor também, não é? Que abençoe a sua igreja também, que você pastoreia, na verdade, que você possa colher muitos frutos da vida, o Valdir do Carmo, né? E eu quero dar os parabéns também para os demais. O que eu tenho na minha relação assim, de aniversário é o pastor Valdir, né? Mas todos os demais que fizeram aniversário também nessa semana, né? Que Deus possa abençoá-los e parabéns para vocês. Vou fazer uma oração para vocês. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque estamos tendo o privilégio de viver em dias como estes, dias de tanto progresso, dias de tantas manifestações, dias de tantas expressões, ó Deus, como os homens estão se expressando, como estão exigindo direitos, ó Deus, como estão realmente aparecendo pelas televisões, pelos rádios, nas praças, exigindo, ó Deus, cumprimento de ações, de tantas coisas.
Obrigado pelos dias que estamos vivendo. Obrigado pelo pastor Valdir do Carmo também, que completa mais um ano em sua existência. Ó Deus, visita o Valdir, Pai, como só Tu sabes visitar. Abençoa-o, como só Tu podes abençoá-lo também. Abençoa a sua igreja também, ó Deus, o seu pastoreio também, abençoa também. E os demais aniversariantes, Pai, cujos nomes o Senhor bem conhece, abençoa também cada aniversariante. Que eles sejam felizes, Pai. Tenham uma família feliz, Senhor. E ainda vivam muitos anos nessa terra também. Fica conosco, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. A casa de oração ali do aeroporto, ela se reúne domingo, às 8 horas da manhã, para estudar a palavra de Deus em escola bíblica dominical. E à noite, domingo, às 19h30, nós temos um trabalho evangelístico, um culto, não é? E a ceia do Senhor à noite, ali nós realizamos no último domingo de cada mês, não é? E terça-feira, nós temos reunião de oração, onde os irmãos também fazem campanha, né? Campanha de oração, e Deus tem abençoado muito, né? A palavra de Jesus, ele ensinou para a gente, né? Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então ali tem uma porta aberta, abertona ali para vocês, ali no aeroporto, né? Atrás da Unig, né? Perto da escola Teodomiro, no Altinho, né? Como se fosse ali para Vinhosa, né? Tem uma bela casa de oração. E Deus tem nos abençoado bastante, né? Nós somos o líder, somos o pastor daquela igreja e contamos com vocês também. E queria mandar um abração para os meus assessores, né? Assessores. O Edson, além de assessor, ele é ascensorista também, né? E para o Edson e para a Ruth, né? Ruth do Espírito Santo, né? Que mandaram um abraço, um alô para nós também, de ponto de encontro, né? E todos os demais. Graças a Deus, porque a rádio Itaperuna FM, agora não é mais AM, tem muita gente que está procurando a rádio Itaperuna AM ainda. Não vai encontrar, né? Agora, se você procurar a rádio Itaperuna FM 96.9, às 11 horas de domingo, você vai ter então ponto de encontro. Agora está mais fácil, né? Que agora, pelo celular, você já consegue acessar a rádio, né? Que antes não dava. Ô Betinho, você fez uma boa lembrança, né? De primeiro, nós não tínhamos esses recursos, né? Não tinha, você tinha que ficar usando o rádio, o aparelho mesmo, né? Hoje em dia, você anda no carro, você pode sintonizar a rádio. Você vem no celular, você consegue, né? Então, em qualquer lugar você tem acesso. É verdade. E nós estamos, não vou dizer estranhando, né? Mas não sabemos o que aconteceu com o doutor, com o Celso, né? Ele não disse por que não veio, ele não era de faltar não, né? O Celso estava sempre aqui, né? E ele que usava muito, fazia as pesquisas na rua, né? É verdade. Então o Celso é uma pessoa assim, diferenciada também. E eu peço muito a Deus por ele, né? Porque a palavra de Deus, Davi, ele falava assim, sonda-me, ó Deus. Depois que o Davi pecou por causa de Batsabá, mulher de Urias, né? Ele falou, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e perdoa-me, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, né? E Deus ouve, Deus sonda, Deus esquadrinha, e eu fico pensando assim, né? Quem é como o Senhor nosso Deus, né? Verdade. Não é assim, Betinho? Verdade. E você, como é que tem passado, Betinho? Tô bem, graças a Deus. Tá bem? Trabalhado bastante? Um pouco, graças a Deus. Você além da sua atividade, porque é você que coloca o ponto de encontro no YouTube, o que mais você está fazendo, Betinho? Olha, eu trabalho com filmagens, né, em geral, e trabalho como fotógrafo também, e sou músico, né? Dou aulas de música. Inclusive eu estou com um canal no YouTube também, né, que é o Roberto Carlos RC, que lá eu coloco algumas apresentações onde eu toco todos os instrumentos e canto, né, e dou algumas aulas de música lá também. Quem quiser participar e aprender a tocar um instrumento, eu vou estar ajudando você lá. No YouTube? No YouTube. Roberto Carlos RC. RC, olha só que bom. Tá vendo só? Como é que... É interessante, né? Nós vamos ficar assim, indesculpáveis, né? De primeiro, você ainda podia dar uma desculpa, né? Mas hoje você pode estar... Tem pessoas que ouvem a gente lá em Portugal, né? Assim, é verdade. Hoje em dia tem acesso em qualquer lugar, né? Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar.
Ontem, por exemplo, eu falei com a minha esposa por telefone no celular, né? E ela lá na Itália. Olha que benção. Né? Curtindo a Itália. Pois é. E você não precisa estar num local fixo, né? Você com o celular na mão, onde você estiver, você consegue ter acesso, né, é verdade, ao programa. Você não acompanha o celular, mas o celular acompanha você. Ele anda contigo. Ele anda contigo, né? Muito bem. Vamos para as nossas variedades. Variedades do ponto de encontro. Bom, eu acho que realmente é um dos pontos fortes de ponto de encontro, são as variedades. Verdade. Não é verdade? E graças a Deus a gente está bem antenado, bem conectado com o que está acontecendo no mundo, não é? E uma das coisas que me chamaram muito mesmo a atenção essa semana foi o que aconteceu lá em Israel. Porque os Estados Unidos inauguraram a sua embaixada, a embaixada dos Estados Unidos foi inaugurada lá em Jerusalém. Nossa. Olha só, dia 14. E dia 14 agora de maio foi o aniversário de Israel. Israel completou 70 anos de existência. 70 anos como se Israel é tão antigo, na verdade. O nosso pai da fé, Abraão, ele foi o primeiro judeu. O primeiro judeu foi o Abraão, né? Ele viveu há 5.700 quase 5.800 anos. Nossa. Não é verdade? E Deus fez uma promessa para ele: Abraão, eu vou te dar essa terra. Sai da tua terra. E ele saiu lá de Ur dos Caldeus, lá do Iraque, na verdade, e veio para a terra de Canaã, onde moravam os cananeus, não é verdade? Mas a medida dos cananeus, naquele tempo, se encheu, se esgotou, não é verdade? E Deus então colocou ali o povo dele, chamado povo de Deus. É muito curioso, Betinho, porque Israel, o nome Israel, vem de Jacó, né? O nome Israel vem de Jacó. Porque Abraão teve 2 filhos. E é interessante porque Sara, que era estéril, né? Que era estéril, ela estava com 2 filhos no ventre. Um se chamava Isaac e o outro se chamava Jacó, não é verdade? Agora, só que o Jacó, o nome Jacó quer dizer velhaco. O nome Jacó quer dizer velhaco. Esperto, né? Astuto, né? Mas também quer dizer que suplanta problemas. Não é? Que suplanta problemas. E o Jacó suplantava problemas. Não é? Então ele tinha bastante problema. Né? Tinha bastante problema. Então ele resolvia um problema, aparecia outro problema. Resolvia outro problema, aparecia outro problema. Jesus. Não é verdade? Agora, ele nasceu com um irmão chamado Esaú. Não é? Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. E de repente o Esaú ele era o primogênito. E o Jacó, ele era pastor de ovelhas. O Jacó pastor de ovelhas. E curiosamente, a mãe de Jacó gostava dele. Já o pai, né, Isaac, ele gostava mesmo, era de Esaú. Porque o Esaú gostava de caçar. E ele saía para caçar. E com a sua caça fazia apetitosos petiscos para o pai. E o pai gostava. E é interessante porque um dia o Esaú saiu para caçar e não conseguiu pegar nada. E quando ele chegou em casa, o Jacó estava com um guisado de lentilhas saboroso. E o Esaú com uma fome tremenda. Aí, olha a esperteza do Jacó. O Jacó, com aquele guisado de lentilhas,
né? Saboroso, já o Esaú chega e o Esaú fala para ele assim, me dá um pouco da sua comida, não consegui pegar nada hoje. Aí o Esaú, coisa simples, né? Simples, né? Aí o Jacó falou para ele assim, eu dou se você me vender o seu direito de primogenitura. Nossa. Eu dou. Se você me vendeu, ele falou assim, que me vale esse direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Olha só. Aí então a Bíblia fala que o Esaú vendeu o direito de primogenitura dele por um guisado de lentilhas. Ele vendeu. Agora, como é que o Jacó ia se apossar disso? É verdade. Não é verdade? Quer dizer, ele vendeu. Provavelmente o Esaú falou assim, eu quero ver você me pegar isso. Vendeu, vendo, mas quero ver você pegar isso de mim. Deu pra entender? Mas só que ele esqueceu que o Jacó era velhaco. É verdade. Ele era esperto, malandro, não é verdade? E superador de problemas. Aí ele comeu a comida e foi refestelar, né? Não levou a sério, né? Não levou a sério. Entendeu? Foi andar, ai, comida gostosa. Tem muita gente que recebe a bênção e sai por aí refestelando. É verdade. Não é verdade? Aí o tempo está passando. E o tempo está passando. Ou perde a bênção, né? E acha que não perdeu, né? Tem isso também, né? Aí de repente, Betinho, o Isaac merece. E ele falou assim, chegou o dia de eu dar a minha bênção pro meu filho primogênito, chegou o dia. Aí ele chamou Esaú, e ele estava cego já. Isaac já estava cego. Ele falou, Esaú, eu quero te dar a bênção da primogenitura, eu quero te dar a bênção. Então prepara um guisado daquele que você sabe preparar para mim. Prepara para mim. Aí, rapaz, ele foi caçar. Né? Foi caçar. Caçar enguiço, né? Mas foi caçar para preparar o guisado, né? E a mãe que gostava do Jacó, falou, Jacó, vem cá, Jacó. Corre aqui, Jacó. Você não sabe o que seu pai falou agora. Eu ouvi ele falar. Ele falou para o Esaú fazer um guisado para ele saboroso, para ele dar a bênção. Jacó vai lá no quintal e pega uma das suas ovelhas, mata as ovelhas, mata duas lá. Eu vou preparar um guisado para você dá para o seu pai, ele vai abençoar você. E ele falou assim, mãe, não pode acontecer isso não, mãe. Ele vai me reconhecer, mãe. Esaú é diferente, Esaú é peludo, mãe, eu não tenho pelo, mãe, olha só. Deu para entender? Nossa. Aí a mãe falou assim, o Jacó faz isso que eu estou falando. E o Jacó foi lá no quintal e pegou um. Mãe, e agora eu vou chegar lá perto dele, pai, o que eu vou falar para ele? Ele falou, filha, eu vou botar em você a roupa de Esaú. A roupa dele. Deu para entender? E esse cabrito que você vai matar, eu vou tirar o pelo do cabrito, vou cobrir suas mãos e seu pescoço. E você vai chegar lá, perto de Jacó, do seu pai Isaac, vai falar assim, pai, eu trouxe o guisado para o senhor, que o senhor pediu. Combinado? Combinado. Aí, ele chegou perto do pai, pai, quem é você, filho? Eu sou teu filho primogênito, sou Esaú. Esaú? Chega aqui pertinho de mim, deixa eu ver se é Esaú mesmo. Aí chegou, tocou nele direitinho e falou assim, mas como é que você preparou esse guisado tão rápido? Que ele saiu para caçar, né? Como é que você preparou tão rápido? Aí o Jacó falou assim, olha a esperteza dele, o Senhor teu Deus me enviou esse cordeiro e eu preparei. Ele falou assim, chega mais perto de mim aqui, deixa eu palpar você. Aí palpou. Falou, isso é interessante. A voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Eu sempre achei isso muito interessante, Betinho. Interessante, você pode ser o pior bandido que for. Você tem uma voz. Verdade. Não é verdade? E quando você se converte num crente maravilhoso, a sua voz não muda. Verdade. Não é sempre a mesma voz, né? E ele falou para Jacó assim, ô Jacó, a voz é de Jacó, engraçado, a voz de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Então eu não quero saber como é que é a sua voz. Eu quero saber como é que é o seu pelo. E eu fico pensando, é tão gostoso você saber que você tem o pelo de Cristo. Verdade. A marca, né? A marca de Cristo, né?
o casaco de Cristo, na verdade, o sangue de Cristo vestindo você. Verdade. Né? Porque aí Deus vai reconhecer em você o sangue de Cristo, não a sua voz não vale nada. Quantos cantores hoje famosos, hoje já não tem mais expressão nenhuma, Nelson Gonçalves mesmo, que vozeirão, até no final da sua vida, mas com a idade não adianta mais. Quem mais vai querer ouvir? Né? Morreu há poucos dias a Luísa Mafalda, 93 anos. Quem vai saber que é aquela atriz famosa? Ninguém quer saber. Conclusão, o Isaac abençoou o Jacó como se fosse Esaú. E falou assim, e ele vai ser abençoado. Ela falou assim, daqui a um bocadinho, quem é que chega? Nossa, aí deu ruim. Aí chegou Esaú. Ô pai, quem é você, meu filho? Ele estava cego. Eu sou Esaú, teu filho. Esaú? Ué, então quem que eu abençoei? Ele falou, se eu abençoou foi Jacó. Nossa. Aí eu falei assim, olha, eu abençoei e ele vai ser abençoado. Aí o Esaú falou assim, pai, mas o senhor só tem uma bênção, pai? E o pai respondeu, filho, eu só tenho uma bênção. Que coisa terrível. Olha, amigo, eu quero dizer para você que Deus tem uma bênção para você. E é uma bênção só. E por isso que a Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Jacó, então, recebeu a bênção da primogenitura, sim. Só que o Esaú ficou com raiva dele, queria matá-lo. Nossa. E fugiu. A mãe falou, Jacó, não fica aqui não. Vai lá para Arã, para a terra do seu pai. Vai para a terra dele. Né? Foi lá que ele conheceu o Lia. Mãe abençoada essa também, né, rapaz? A mãe sabe das coisas, né? A mãe sabe das coisas, né? Não é verdade? E o Jacó foi embora, né? E os tempos estão se passando, e lá o Jacó está lutando, lá, superando o problema, lá com Labão, superando o problema, e ele foi enriquecendo, mas os problemas não pararam. Aí um dia Deus falou para ele, Jacó, volta para você se reconciliar com seu irmão. Chegou a hora, eu quero abençoar você. E o Jacó voltou, 20 anos depois. Caramba. Olha só. Aí, rapaz, ele foi para lá com um bordãozinho só. E voltou com 2 bandos de gente, com camelos, com animais, com tanta gente, com pastores, com tudo, voltou, né? E quando ele chegou num vale chamado Jaboque, na fronteira ao Jordão, Jacó fez passar todo mundo. E ele ficou por último. Aí de repente apareceu um anjo para lutar com ele. E o Jacó está lutando com o anjo. Lutando com o anjo. E o Jacó falou para o anjo, não vou te abandonar. Não vou te deixar se tu não me abençoares. Que coisa, né? Não vou te deixar. Ele se agarrou mesmo ao anjo. Entendeu? Se pegou. Eu fico pensando assim, quantas pessoas não têm firmeza nas coisas de Deus, né? É verdade. Qualquer coisinha está fora, né? É verdade. E ele falou assim, não vou te abandonar se tu não me abençoares. Não é verdade? Tem pessoas abandonando as coisas de Deus por nada. Às vezes uma palavra mal empregada, a pessoa fala, não quero voltar mais aqui, não quero saber mais, não quero saber desse pastor, não quero saber mais de nada. Aí o Jacó está lutando, de repente começa a amanhecer o dia. E o anjo teve que tocar na coxa de Jacó. E disse para Jacó, Jacó, você não vai se chamar mais Jacó. Você agora, a partir de agora, vai se chamar Israel. É daí que vem o nome Israel. Você agora vai se chamar Israel. Porque o nome Israel significa aquele que luta com Deus. E o que significa, amigo, aquele que luta com Deus? Significa que é aquele que coloca Deus nas suas lutas. Tem vezes você pode lutar, Betinho, mas não tem Deus nas suas lutas. É verdade. Tem gente que luta sozinho, mas a vida é muito difícil. Então não é lutar contra Deus, é lutar com Ele, do seu lado. Ah, agora é que é verdade. Então o nome Israel quer dizer que é aquele que luta com Deus. Isto é, coloca Deus nas suas lutas. Então, existe o povo de Israel, que é aquele lá, na verdade, e a Bíblia fala também que nem todo aquele que nasce
em Israel é israelita. Entendeu? Porque não luta com Deus. Aliás, boa noite. É o Cocada. Cocada. Só vim ver vocês. Realmente chegou o Lino aí. O homem que não despreza o ensino. Tá vendo? Então, Israel significa aquele que luta com Deus. Então, há quanto tempo isso surgiu? E agora, o povo americano, o Donald Trump, na verdade, que o nome quer dizer, Donald quer dizer Senhor. Dom, Senhor. E Trump quer dizer trombeta. Isso quer dizer alguma coisa. Está dando um aviso. Olha só. Então, no dia 14 agora, ele inaugurou a embaixada americana lá em Jerusalém, dizendo, a partir de agora a capital vai ser Jerusalém. E o nome interessante, né? Jerusalém, Yerushalem, quer dizer lugar seguro. Quer dizer lugar de paz. Você se sente bem, mas a palavra de Deus, amigo, ela nos promete uma Jerusalém celestial. Porque todo mundo quer aquela Jerusalém ali. Que coisa interessante, né? Nunca cessaram. Foi sempre, no ano 70 da nossa era, né? 70, né? Nós estamos no ano 2000. No ano 70, o Império Romano acabou com Jerusalém. Sério? Destruiu tudo que você pode imaginar. Caramba. Acabou com o templo, acabou com tudo o Império Romano, na verdade, com o general Tito. E o que sobrou em Israel foi uma fortaleza chamada Fortaleza de Massada, perto do Mar Morto. E os soldados israelenses hoje, Betinho, eles juram bandeira nessa Fortaleza de Massada. E eles falam agora, sabe o que eles falam quando juram bandeira? Massada nunca mais cairá. A confiança deles é tanta agora, mas é porque eles lutam com Deus. A fé deles está em Deus. Verdade. Eles estão esperando em Deus. Enquanto os palestinos estão esperando em Alá, entendeu? Alá se foi, entendeu? E Israel está esperando em Deus, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, e de tudo que neles há. E curiosamente, puxa vida, eu fico tão empolgado com esse negócio, Betinho, você me desculpe, tá? Nada. Mas aí acontece o seguinte, no ano 70 o Império Romano acabou com tudo. E se instalou lá. Lá, se você quer ver a igreja romana, vai lá em Israel para você ver uma coisa. Nos lugares mais sagrados, mais santos, tem tudo igreja romana. Nossa. É verdade. Não é só igreja católica, não. O mais importante é ser romana. É isso que eu faço questão de dizer, igreja romana. Está entendendo? E já no ano 600 surgiu Maomé. Aí o que o Maomé fez? O que os muçulmanos fizeram? Fizeram uma mesquita. 2 mesquitas. A mesquita de El-Aqsa, né? E a mesquita de Omar. Olha só, 2 mesquitas. Uma onde oram as mulheres é que oram. E na outra os homens é que oram. No lugar do templo de Salomão que os romanos destruíram. Acabou com tudo. Do templo de Salomão só sobraram os muros do templo de Salomão. E é ali que os judeus estão buscando a Deus, pedindo a Deus misericórdia. E agora no dia 14, né, Israel completou 70 anos de existência. E é muito interessante porque o Daniel, no capítulo 12, capítulo 9, ele tem uma profecia muito interessante. Glória a Deus. 9, 26 e 27. Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. Daniel. Está escrito 9, 26 e 27. 26 e 27. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Assim, depois das 72 semanas, será morto o ungido. Exatamente. E não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como um dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações, são determinadas. Ele fará uma aliança com muitos. Ele quem? O anticristo, no caso. Não, aí não está falando de Cristo. Ele fará uma aliança. Ele quem? Aí. Está tudo escrito aí, não está vendo? Ele fará uma aliança com muitos e por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício.
e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o Salvador. E até a destruição que está determinada se derramará sobre ele. Essa palavra, Ele fará. essa palavra é muito incrível, Olino. É muito incrível, porque, olha só, 26 e 27, né? Isso. Olha, depois das... Você falou 72, mas são 72 não. Depois 62. das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é ungido, Olino? O Messias, o Cristo. É Cristo. Então, morreu o Messias. Isso. Então, com essas 62 semanas e as 9 que já tinham acontecido, são 69. Agora, depois fala, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Isso aqui aconteceu no ano 70 da nossa era aqui. E o povo de um príncipe, General Tito, né? não é verdade? 100 mil Quem era o príncipe? Era o príncipe romano. Exatamente. Está entendendo? Era o César, imperador César, Augusto. Agora, que há de vir destruirá a cidade do santuário. Agora, o fim dele vai ser como num dilúvio. E até o fim, quer dizer, até agora, né? Ia haver o quê? Guerras, desolações, que são determinadas. Agora, aí fala assim, ele fará firme aliança. Quem fará firme aliança? Aí já é. Não, é o príncipe aqui. Exatamente. Aqui. O príncipe virá de Roma. O príncipe que destruiu, qual foi o príncipe que destruiu? Não foi o povo romano? Então quem vai fazer aliança vai ser o príncipe romano. Exatamente. Está escrito com todas as letras. Será o anticristo, né? E eu penso um pouquinho diferente. Ele diz assim, ele fará firme aliança com muitos, olha só. Por quanto tempo? Por uma semana. Agora uma semana, quantos anos tem uma 7 semana? anos. São 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. O que significa? Que Israel vai ter o templo dele aqui. Templo. Aqui, está escrito aqui, ó. Fará cessar o sacrifício na metade da semana aí. E sobre as asas das abominações virá o Senhor. E vai começar o quê? A grande tribulação. Exatamente. É o que o senhor teve lá, o senhor viu lá. Israel está sem santuário, está sem templo hoje. Mas Eles cultuam ali nas muralhas do templo que ficou, né? Como é que chama aquele pedaço? É o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, exatamente. Mas, Olina, eu estive numa das praças perto do templo, local do templo, e já vi lá o candelabro. A altura de um homem, mais ou menos, um candelabro, todo de ouro. E eu perguntei ao guia, né, o que significava aquilo. Ele falou assim, já é um dos utensílios do templo. Eles estão colocando aqui para as pessoas Então tudo está convergindo para o arrebatamento da igreja e logo em seguida a grande tribulação. Né? A grande tribulação. Então, eu estou falando, Israel, agora dia 14, completou 70 anos, os Estados Unidos inauguraram ali, não é, a embaixada americana, e curiosamente apareceram os palestinos contra. Então Israel ficou sem pátria desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Para esse povo ter sumido do mapa, né? É para ter acabado. Mas é um povo que luta com Deus. Exatamente. Eles falavam, eles sempre oravam assim, ano que vem em Jerusalém. Eles passaram a fazer essa oração. Ano que vem em Jerusalém. Né? E não ia, né? Ano que vem. Um estado do tamanho do Sergipe, uma potência mundial, admirado por todo o planeta Terra. Mais ou menos 100 quilômetros de largura, Israel, 100 quilômetros de largura, e 450 quilômetros de comprimento. Olha que tamanho de Israel. E dá esse problema que todo mundo vendo, né? Entende? Agora, o curioso é que os palestinos estão contra. Porque morreram 60 lá. Fazem parte dos muçulmanos, né? E o curioso é que a batalha agora está sendo entre Israel e Gaza. Gaza te lembra alguma coisa? Gaza me lembra do evangelista Filipe. Que foi para Gaza, né, que pregou para aquele mordomo da rainha de Candace, e ali se converteu e ali foi batizado, né? Pois é, quando fala Gaza, eu me lembro de Sansão. Sansão também, exatamente. Sansão, a Bíblia fala, onde é que está escrito aqui? Matou Golias, Juízes, né? É lá em Juízes. Juízes. Juízes capítulo 16, você amigo que tem Bíblia aí, ó, isso. Pode verificar, Juízes 16. O Sansão, ele desceu até Gaza, olha só, olha a briga lá.
E quando ele desceu em Gaza, ele conheceu uma prostituta, entendeu? E caçaram Sansão de tudo quanto é jeito. Quando foi à meia-noite, ele pegou a porta de Gaza, o portão de Gaza, e botou nos ombros e saiu. Que era de grades, né? De ferro. Ferro pesado. Ele tinha uma força descomunal. Aí, mas depois acabaram prendendo Sansão lá em Gaza, que era dos filisteus, né? E curiosamente, quando pegaram Sansão, por causa de Dalila. E aonde adoravam as imagens, né? Os deuses ali. Exatamente. Que ele conheceu uma outra mulher lá chamada Dalila, lá tudo em Gaza, olha só. E ele falou assim, do leão saiu força. Quem descobrir, aí ela deu um segredo para ele, né? Cortaram o cabelo dele, ficou sem força. E os filisteus lá de Gaza prenderam Sansão, presta atenção nisso, hein? Prenderam Sansão e levaram para o templo, sabe, lá em Gaza. Agora não tem mais não, tá? Mas naquele tempo tinha o templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. Não era o deus de Israel, não. Imagem, né? Esse Dagon, ele tinha um templo enorme, né, desse Dagon. E eles então cultuaram e agradeceram a Dagon terem entregue para eles, né, o Sansão. E o Sansão passou a puxar um carro lá de coisa para eles, né? Como se fosse um animal, fosse um jumento assim. E o Sansão cego. Vazaram a vista. Dele. Caramba. Mas de repente o Sansão orou ao Senhor para que os cabelos dele crescessem e ele se vingasse dos filisteus. Aí de repente, né, Deus respondeu a oração dele. E eles marcaram um dia lá em Gaza. Mas eu estou falando questão para eles, porque... Um dia de festa. Já morreram 70 lá em Gaza. E quase 3 mil foram feridos agora. Nesses dias agora. Mas Gaza é antiga, né? Agora. Né? Mas de repente o Sansão está rodando lá em volta e todo mundo alegrando. E estavam cultuando o Dagon, que era o deus dos filisteus. Era uma imagem desse deus chamado Dagon. E de repente o Sansão falou assim pro camarada: me encosta numa coluna dessa aqui do templo de Dagon. Me encosta numa coluna. Aí de repente o cara encostou Sansão. Quando encostou Sansão com a força que ele tinha, empurrou a coluna para um lado, para o outro, derrubou o templo. Morreram mais de 1000 pessoas que estavam no templo. E tudo lá em Gaza. Então isso que eu estou achando interessante, né? Aconteceu, eu tenho falado, amigos, que 2018 vai ser um ano de cegueira espiritual. O que significa isso? Que as coisas vão acontecer e nós não vamos perceber que a vinda de Cristo está muito pertinho. Tá bom assim? E uma outra coisa que aconteceu, que eu achei interessante, Lino, não sei se você soube, uma tempestade de areia que houve na China. Como é que pode? Na Índia. Na Índia. Uma tempestade de areia tão tremenda que matou 60 pessoas. Caramba. Olha só. Agora, o que tem na Índia? Isso que eu estou achando interessante. Adoração aos ídolos, né? A Índia é a terra dos gurus, né? Da Índia, dos gurus, na verdade. E a Índia tem cerca de 3 milhões de deuses, Lolino. 3 milhões de imagens. 3 milhões de deuses e imagens. Deuses, ídolos feitos pela mão dos homens. Pela mão dos homens. Olha só, tem 3 milhões de deuses. E para eles, macaco é Deus, boi é Deus, tudo é Deus. Não pode matar nada que tem vida, que para eles tudo é Deus incorporado. Difícil ter gente lá, né? É verdade. Agora, tem pouca gente, né? Porque muito Deus. Na Índia, foi o mais populoso do mundo. Quando o Lino fala de anticristo, eu gosto muito da expressão de João. Quem é o anticristo? Está entendendo? E o João ele explica que o anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo. Esse é o nega que vem em carne, né? E também o anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne. Agora, por exemplo, o líder da igreja romana não nega que Jesus veio em carne. Então não pode ser o anticristo. Está dando para entender o que eu estou falando? Uhum. O anticristo, ele tem que negar que Jesus veio em carne. Deu para entender? E ele tem também que negar que Jesus veio em carne e tem que dizer que Jesus não é o Cristo. E aí eu vou falar assim, que eu estava no Rio de Janeiro trabalhando, de repente chegou uma pessoa perto de mim com a Bíblia na mão. Uma Bíblia na mão.
Eu falei, qual é a sua igreja? Uma Bíblia na mão, né? Imaginei logo uma. Eu falei assim, eu sou da LBV. LBV. Legião da Boa Vontade. Sou da LBV. LBV? Aí eu falei assim, mas como pode a senhora ser da LBV? Da LBV? Com a Bíblia na mão? Se a Bíblia diz que aquele que diz que Jesus não vem em carne, não é de Deus. A Bíblia está escrito, aquele que diz que Jesus não veio em carne, não é de Deus. E é o anticristo. Pois é, não é de Deus. Aquele que diz que não é o Cristo, não é de Deus. Eu já ouvi Alziros da Lu falar que Jesus não veio em carne. Que ele sofreu várias reencarnações. Caramba. E aí a senhora que estava comigo, que era da legionária, ela falou assim, doutor, o senhor acredita que eu perguntei ao presidente, aos Alziros da Lu, ela falou mesmo, eu perguntei, por que o senhor diz que Jesus não vem em carne? Se está escrito na Bíblia, que aquele que diz que não vem em carne não é de Deus. Aí diz ela que ele falou para ela assim, minha filha, isso daí, a Bíblia, foi escrita há 2000 anos, minha filha. Agora é o Evangelho de Jesus. Mas graças a Deus que 1 ou 2 meses depois ela me ligou, estou sendo batizado na igreja Nova Vida. Vê assim. Legal. Aleluia. Mas o espírito do anticristo anda por aí, né? Agora, então de onde virá o anticristo? Virá do ocultismo. Virá da Índia. Está entendendo? Virá do Japão. Virá dos maometanos. Virá do kardecismo. Do hinduísmo, do shintoísmo, virá de um desses aí, ele que vai reinar com a besta no Apocalipse, não é lá? Bem, eu falei da tempestade de areia na China, e outra coisa que eu achei incrível, Lino, 579 mandados de prisão em 24 estados por causa da pedofilia. Olha só, gente. Sério demais. Quase 600 mandados de prisão. Por causa de abuso sexual de criança. Em 24 estados, olha só, no Brasil. Olha que dias, que ano, que época nós estamos vivendo. E nós não estamos preparando os nossos filhos, né, para eles ficarem no mundo. Os nossos filhos estão despreparados. Eu me lembro, o Betinho, que quando eu era aqui da Júlio César, tinha berçário. A mãe ganhava o neném, já tinha o berçário para ele, assim. Depois tinha primeira infância, segunda infância, depois vinha a adolescência, tudo tinha classe, até o adulto. Então, quando você ia embora para servir o exército, alguma coisa, você era um jovem preparado para o mundo. Mas hoje os nossos filhos não vão mais para a igreja. Os pais não querem levar. Prefere deixar os filhos brincando com Pokémon. E a mídia jogando pesado em cima da família. Não teve em muitos lugares o dia da comemoração das mães. É verdade. Bom, agora o que mais me chamou a atenção este ano e este mês agora, foi o casamento do príncipe Harry. Olha, pai. Plebeia, né? Isso aí ontem viralizou, né? Exatamente. Todo mundo, né? O mundo inteiro. Agora, o nome da moça, casamento do príncipe Harry com Meghan Markle. Meghan Markle. O que eu achei interessante é o seguinte, qual foi o tamanho do evento, você sabe? Tamanho do evento? Foi um evento, não foi? Um evento esplendoroso, né? Por quê? Qual foi o tamanho desse evento? Do casamento? Acho que é difícil assim, né, Betinho? Um mundo todo o mundo de olhos, inteiro, né? Então foi um evento muito grande. Mundial. Né? Então, mundial. O nome do evento está no nome dela, Meghan. Meghan, verdade. Foi um Meghan evento. Verdade. Captou agora? Então foi um Meghan evento. Não foi um Meghan evento. Agora, teve uma pessoa que não esteve presente. O pai dela. Né? Foi o pai dela. Sério? É. Então, e por que não marcou presença? O nome dela é Markle. O nome dela é Meghan Markle. Então, o pai dela não marcou presença. Entendeu, Betinho? Agora, por que não marcou presença? Não, o importante é por que o pai da Meghan não marcou presença? Você sabe por causa de quê? Não sei. Então é o seguinte, o rei Henrique VIII, não me lembro a data,
ele se separou da esposa e queria casar novamente. O rei Henrique VIII. E, só que a Inglaterra, a igreja era ligada ao papado, tá entendendo? A igreja romana. E então a igreja romana não concordou que ele se casasse de novo. E ele então, sabe o que fez? Não quero saber dessa igreja de Roma, não. Vamos criar a nossa igreja. E criar a igreja anglicana. Caraca. Criar a igreja anglicana. É católica, porém anglicana. Quer dizer, lá tem o arcebispo, tem tudo. Só não tem o Papa. Ele é separado. Chutou Agora você vê o que aconteceu. O Meghan Markle, o pai dela não marcou presença. Por que o pai dela não marcou presença? Isso que eu queria saber. Parece que foi cometido de uma doença, hein? De um AVC, parece. Não. Será que não é por causa disso, não? Não, foi porque ele tirou fotos com paparazzi. Sabia não? Não. Ele tirou foto, os paparazzi tiraram foto dele. Ah, é? Paparazzi. Entendeu? Então ele preferiu ficar com o Papa. Paparazzi. Paparazzi. Deu pra entender? Então, porque a Meghan foi casar com o príncipe, né? E aí o pai preferiu ficar com o paparazzi. Emocionou muita gente esse casamento. Foi o coral gospel, né, que cantou lá. Hein? O coral gospel que cantou no casamento dela. Ficou Foi bonito. muito bonito. Bem, mas foi um evento assim, fantástico. Agora, curiosamente, o mundo tá assim, né? Ela tem 36 anos e ele tem... Ela é divorciada? Ele tem 30 anos, ele tem 30 anos, ela tem 36 e ela é divorciada, na verdade, ela é divorciada e ele normalmente não é casado pela primeira vez, né? Você vê que muito nós estamos vivendo. E ela não prometeu a ele ser respeitar, porque ele é feminista. Não prometeu ser obediente, né? Entendeu? Porque tem uma linha de conduta, né? Então, olha casamento diferente, né? Diferente, completamente diferente, né? Bem, dá pra mim não. Agora uma outra coisa que eu achei interessante, gente, é que 51 policiais já morreram este ano no Rio de Janeiro por causa da violência. Caramba. 51 policiais. Agora você às vezes cria o seu filho, né? Para ser um defensor público, né? Tá entendendo? Para ser... E de repente pega o seu filho, assim, um jovem, quantos tenentes, quantos sargentos, quantos soldados, e até oficiais mesmo, até coronéis tem morrido estupidamente aí. Mas eu sempre falo assim, né, que nós estamos vivendo os dias de Sodoma. Porque nos dias de Sodoma a violência era tanta, e Jesus falou que viria como o mundo, quando o mundo estivesse como estava no dia de Sodoma. Que a violência era tanta que eles não tinham mais para quem apelar. E nós apelamos no Rio de Janeiro para as Forças Armadas. Está adiantando alguma coisa? A intervenção militar federal não está adiantando nada. Pelo contrário, se revoltaram lá entre os chefes de quadrilha, lá, os chefes das drogas, né? Estão matando. Agora, o Lino, que me chamou a atenção, lá no Chile que aconteceu, não sei se vocês viram isso, né? Luiz, eu não sei se você acompanhou isso, Luiz. 34 bispos chilenos, todos os bispos chilenos entregaram seus cargos ao Papa Francisco. Todos os bispos chilenos do Chile. Caramba. Por causa de quê? Por causa de pedofilia. Eles acobertavam padres pedófilos. Vamos aguardar agora se a justiça chilena vai prendê-los, né, e dar a sentença que eles merecem. Seja quem for, né, doutor? Não, mas a gente não defende ninguém, né? Seja pastor, seja padre, seja quem for, tem que... Olino, mas vocês estão lá no Vaticano, como é que vão prender? Mas eles devem ser transferidos. Eles estão lá no Vaticano, como é que vão prender? O Papa manda prendê-los pelos erros, agora, essa barbaridade que foi feita. O que eu achei interessante... Não quer justiça, não haja justiça, não há justiça. Não, mas o que eu achei interessante... É difícil, né? Olha difícil, só. né? Difícil acontecer. Não, mas olha só. 34 bispos entregaram seus cargos ao Papa por causa da pós de escândalo de pedofilia. Agora, e a pedofilia por causa de padres. Eles acobertavam os padres pedófilos. Seria melhor liberar o celibato, né? Que não é uma doutrina, é uma questão pessoal. Seria evitar isso tudo aí. Agora, o que eu achei curioso,
a maneira como os 34 bispos se apresentaram diante do Papa. Com um sorriso E beijos. que parecia que eles estavam... Deu para entender? Não tinha feito nada, Não não tinha tinha feito nada. nada. Falei, meu pai, que cinismo que nós estamos vivendo nesse mundo de hoje, né? Quer dizer, uma coisa tão séria. Mas você precisa ver, eu vi a imagem, não foi ninguém que mostrou, não, né? Eu vi também. Mas rindo como se fosse, e dizendo assim, não, 34 bispos entregaram os seus cargos ao Papa por causa de pedofilia. Mas dá a impressão que é uma coisa séria, né? Mas quando vai cumprimentar, como é você, tudo bem? Vai acontecer aquilo mesmo? Você está entendendo? Beijinho no rosto. É muito triste. Já deveria sair dali algemados, né? Bom, mas aí eu fico pensando o seguinte, né? Curioso que o Papa os cumprimentou com um sorriso, né? No mínimo irônico, né? Um sorriso irônico. Agora eu pergunto, se a cúpula da igreja está fazendo isso, há poucos dias, o terceiro na hierarquia católica está sendo acusado lá na Austrália de pedofilia também. O terceiro mais importante da igreja, não é verdade? Então eu fico pensando, gente, que dias maus que nós estamos vivendo. Nós que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, nós que cremos na Virgem Maria, nós que, né, e agimos como se fosse do mundo, como se fosse do mundo. Aí Jesus falou, né, doutor, para os verdadeiros discípulos, né? Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, né? Porque deles é o reino dos céus. Né? É verdade. E para encerrar, nós tivemos lá em Cuba, né, uma coisa muito curiosa, né? Um avião cubano caiu ao levantar voo e morreram 108 pessoas. Agora você imagina, né? Olha que coisa curiosa. O Lula foi preso. Uma semana depois que o Lula foi preso, a pessoa comunista também, que quis fazer o PT, foi morreu, entende? E dias, não sei se foi dia antes ou dias depois, o irmão do Fidel Castro passou o comando, né, da política lá para porque não tem nada com a família Castro. Um dos filhos do Fidel Castro suicidou? Um dos filhos do Fidel Castro suicidou, olha só. E agora cai esse avião cubano com 108 pessoas. E lá na Venezuela, estamos maduros para ser reeleito por 6 anos. Então o que significa tudo isso, para resumo? Significa que o mundo está numa fase de transição e está precisando de um líder mundial. E vai ser esse líder mundial, como nós lemos hoje aqui em Daniel, que vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Aí daqui a um bocadinho você vai ver, amigo, presta atenção, não vai falar que o Pão de Conta falou, hein? Você vai ver o sinal da besta. Quem vai ser a besta? Qual vai ser o sinal da besta? E vai haver um reinado triplo, sabe quem vai reinar? Vai ser a besta com o falso profeta, que é um anticristo. Aí sim, o anticristo é um falso profeta. Entendeu? Ele vai dizer assim, não, mas ele diz que Jesus Cristo não é Cristo, o Cristo. E diz que ele não vem em carne. Então ele vem, esse que é o anticristo. Vai reinar com a besta e vai reinar com o dragão. E quem é? Estará no comando, né? O comando. Satanás estará comandando o mundo inteiro. Exatamente. E quem é o dragão? E engraçado que o símbolo da China é o dragão. Olha é o símbolo da China. Agora, então, quem é o dragão que vai mandar no mundo com a besta e o anticristo? O dragão vai ser o satanista. Aqueles que cultuam o satanismo. E hoje já tem ativistas satanistas, olha só, que servem de propósito a Satanás mesmo. Então olha que coisa, né? Como que o mundo dissesse para Jesus, não queremos Jesus, mas queremos Satanás nos comandando. Aí o mundo vai sentir a dor, né? É verdade. De querer um espinheiro comandando ele. Eu já vi um livro escrito por Alziro Zaru, sabe como é que é o nome do livro? Sabe como é o nome? Meu Irmão Satanás. Que isso? Que isso? Meu Irmão Satanás, Alziro Zaru. Ele significa que, ele diz que Satanás, depois de várias reencarnações, ele vai se arrepender. Ah, tá. Deve ser. É uma permissão, né, doutor? Deus entregando o mundo na mão do diabo para ele sentir a dor por ter rejeitado o seu amor. Como é que é? Período da grande tribulação, Jesus está com a igreja na glória, na bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra, Satanás, o dragão, comandando o mundo através do anticristo e o falso profeta.
e o mundo sentirá a dor por não ter dado valor ao amor de Deus na cruz. Ah, sim. Ah, bom, agora sim. Realmente vai ser quando Jesus vier, amigo, olha, presta atenção, hein? Quando ele vier, você que está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus, você que não aceitou Jesus ainda, quando Jesus vier, aqueles que são dele vão subir. Todos os crentes em Cristo Jesus vão subir, como se fosse a noiva, para encontrar o cordeiro, o noivo, nas nuvens. Esse é o maior casamento de todos os séculos para toda a eternidade. É verdade. Agora, Esse vai ser mais visto. ao mesmo tempo que a igreja vai subir, sabe o que vai acontecer ainda? O Espírito Santo de Deus vai sair aqui da terra. E hoje, quem convence você do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Então, quando Jesus subir, se já está ruim agora, você não vai ter mais o Espírito Santo para convencer você. E vai ter, então, a grande tribulação. E como é que você vai ficar aqui? Então, hoje, o programa está sendo para advertir você. Doutor Nando Betim me fez lembrar de uma coisa. Apocalipse 12:12, há um clamor dos anjos dizendo assim: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu não sei se eu já fiz. Difícil até dimensionar isso, né? Tá aqui não. Ô Betinho, olha só. Há pouco tempo chegou uma pessoa no meu consultório e eu perguntei assim: qual é a sua igreja? Eu sou da Igreja Batista. Igreja Batista? É. Aí eu falo assim: você é da Igreja Batista, mas você agora está noutra igreja. Né? Mas não vou nem falar o nome da igreja não. Mas aí foi curioso, que eu falei para ele assim: volta para a sua igreja, volta para a Igreja Batista, falei para ele, porque essa sua igreja, ela é muito, como é que você usa o termo, né? É uma igreja muito rígida, muito herética, muito herética. Ela prega muito heresia sua igreja. Ele falou assim: não, doutor, mas o meu pastor, ele é PhD em teologia e é doutor em divindade. O seu pastor é PhD em teologia e doutor em divindade. Comprovou heresia mesmo. Não, aí eu falei assim: então eu vou dizer para você que existe uma pessoa que é mais PhD em teologia e doutor em divindade do que ele. Você sabe quem? Ele falou assim: Jesus Cristo. Eu falei: não, Jesus Cristo é Deus. Aí eu falei assim: quem é mais PhD em teologia e doutor em divindade que ele, se chama Satanás, diabo e Satanás. E quando o diabo foi criado, o nome dele não era diabo, era Lúcifer. E ele foi criado perfeito em sabedoria. Ele foi criado em sabedoria e formosura também. Entende? Só que ele negociou depois a sua perfeição, a sua sabedoria. E acabou transgredindo contra Deus. Agora, como é que um homem desse vai se converter se ele foi perfeito? Não tem conversão para ele. O que aguarda Satanás é o lago de fogo, né? E todos aqueles que vão seguir a ele e aqueles que não creem em Jesus também vão ter o lago de fogo. Ô, gente, um bom domingo para vocês. Uma boa semana também. E sábado que vem, se Deus quiser, o irmão Hernani estará lá em Retiro do Muriaé, num culto em ações de graça, ali na casa de oração. Eu deixo um abraço para todos vocês e uma boa semana, se Deus quiser. Amém. Um abraço, fiquem com Deus, boa semana. Semana de vitória para nós. Vamos que vamos. Um abraço. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.